Sejam bem-vindos ao canal, a este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou Cristiane Bretas e hoje nós temos mais um episódio da nossa série O Universo dos Medicamentos. No episódio de hoje nós vamos bater um papo sobre os princípios da farmacologia. Você conhece? Karine Paulo de Souza e Samuel de Souza Pedro têm um recadinho para vocês. E as referências para a elaboração desse vídeo estão aqui na sua descrição. É com você, Karine. Olá! Em vídeos anteriores, vimos que a farmacologia é a ciência que estuda as substâncias químicas presentes nos medicamentos, substâncias essas que têm propriedades farmacológicas, sendo utilizadas para fins diagnóstico, de alívio ou de tratamento de doenças, visando o benefício da pessoa no qual se administra. A ciência farmacologia pode ser estudada sobre duas óticas: sob a ótica da farmacocinética e sob a ótica da farmacodinâmica. De uma maneira simplista, nós podemos dizer que a farmacocinética estuda as ações do corpo sobre o fármaco, ou melhor, estuda os processos que o fármaco sofre no organismo. Na farmacocinética, estudamos os processos de absorção, distribuição, metabolização, também chamado de biotransformação, e eliminação, ou também denominado excreção. Muitas vezes identificamos como a sigla ADME. Já a farmacodinâmica abrange o estudo da farmacologia sobre a ótica do que o fármaco faz com o corpo. Na primeira parte do vídeo sobre o desenvolvimento de novos medicamentos, nós vimos que a resposta biológica dos fármacos decorre da sua interação com os alvos farmacológicos, entidades biológicas como proteínas, DNA, RNA, entre outros. A farmacodinâmica estuda, então, o mecanismo de ação dos fármacos, que explica não só o seu efeito terapêutico, que seria o efeito desejado, como também os efeitos colaterais, normalmente indesejados, que podem compreender efeitos adversos, causando, assim, problemas relacionados a medicamentos não evitáveis. Mas, se a farmacodinâmica estuda como os fármacos agem no organismo e se nosso propósito ao utilizar um medicamento contendo um fármaco é ver a ação dos mesmos, qual o propósito de estudarmos a farmacologia sobre a ótica da farmacocinética? Vocês já ouviram falar que a diferença entre fármaco e veneno seria a dose? Desde o século XV já se falava que a diferença entre veneno e remédio era a dose, ou seja, a quantidade administrada. De acordo com Paracelso, o pai da farmacologia, todas as substâncias são venenos. Não existe nada que não seja veneno. Somente a dose correta diferencia o veneno do remédio. E aí nós temos uma pergunta para vocês. Vocês já repararam em uma receita médica? Dentre os componentes básicos da receita médica, você já reparou na presença de informações como o nome do fármaco? Ou o nome comercial do medicamento contendo o fármaco? Se o seu uso é interno ou externo? Já reparou em informações sobre a forma de apresentação? Bem como sobre a posologia, se dose única ou repetida e se repetida, de quanto em quanto tempo? E reparou ainda em informações sobre a dose a ser administrada? Você já parou para pensar qual o motivo para isso? Para entendermos o porquê disso tudo, é importante nós vermos o conceito de janela terapêutica. Repare nesse gráfico. Trata-se de um gráfico clássico de farmacocinética. Podemos observar que ele relaciona a concentração plasmática do fármaco no eixo Y, em função do tempo no eixo X. Então, através desse gráfico é possível monitorar a variação na concentração plasmática de um fármaco em função do tempo após a administração do medicamento. A janela terapêutica é delimitada pela concentração mínima eficaz e pela concentração mínima tóxica.
Nessa faixa de concentração plasmática é observado o efeito terapêutico. Podemos dizer que nessa faixa se observa o efeito farmacológico buscado na medida certa para se tratar o quadro clínico que motivou o uso do fármaco. Esse efeito pode ser acompanhado de efeitos colaterais. A ocorrência de efeitos colaterais tem relação com a farmacodinâmica, ou seja, o mecanismo de ação do fármaco e não com a farmacocinética. Então, o planejamento de esquemas terapêuticos racionais precisa considerar a janela terapêutica de cada fármaco. Para se obter o efeito terapêutico, é preciso ter como objetivo alcançar concentrações plasmáticas dentro dos limites da janela terapêutica. Se o planejamento não for racional, podemos verificar concentrações abaixo do limite inferior da janela terapêutica. Isso está associado a um efeito subterapêutico, ou seja, o efeito buscado é observado em uma magnitude insuficiente para tratar a doença que motivou o uso do fármaco. No caso de antibióticos, isso pode inclusive favorecer a resistência bacteriana. Em contrapartida, se não planejarmos os esquemas terapêuticos, podemos obter também concentrações plasmáticas acima do limite superior da janela terapêutica. Neste caso, o que predomina são os efeitos tóxicos. E os efeitos tóxicos, inclusive, podem levar à morte do paciente. É importante considerar ainda que alguns fármacos possuem janela terapêutica estreita, ou seja, as concentrações mínima, eficaz e tóxica são próximas. E repare que o conceito de efeito tóxico é diferente do conceito de efeito colateral, que nós discutimos há pouco. Por tudo isso, é tão importante planejarmos os esquemas terapêuticos de modo racional, e não mediante tentativa e erro. E para planejarmos esquemas terapêuticos racionais, precisamos considerar os processos que o fármaco sofre no organismo e que modulam a sua concentração plasmática. Os processos farmacocinéticos dependem de vários fatores. Estes processos dependem das propriedades físico-químicas dos fármacos, relacionados à sua estrutura química, bem como depende de fatores fisiológicos que podem variar entre os pacientes. Então, mesmo que cada fármaco tenha sua janela terapêutica e as suas propriedades físico-químicas definidas, o planejamento racional dos esquemas terapêuticos deve considerar também os pacientes, sendo importante buscar a individualização da terapia. Então, podemos ver que o conceito de janela terapêutica é muito importante na ciência farmacologia, pois ela representa um ponto de interseção entre a farmacocinética e a farmacodinâmica. Quer saber mais sobre a farmacocinética dos fármacos e o processo de absorção, distribuição, biotransformação e eliminação? Então não perca o próximo vídeo desta série sobre o universo dos medicamentos, toda quarta-feira. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, salvem, curtam, compartilhem, sigam o perfil do Science Rocks no Instagram e no canal do YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que a gente traga algum assunto em especial, deixa aqui embaixo nos comentários. Obrigada e até a próxima!